Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Vamos hoje finalizar a provinha do PISM de 2017, a última questãozinha aberta, questão de reações orgânicas. Fica por aqui, tem dica legal, questão resolvida com muito carinho para você fazer uma recordação ou então aprender um conteúdo que esteja te faltando. Afinal, você veio procurando química e química vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que que essa questãozinha vai trazer para gente? Olha, questão 5. Existe uma nítida diferença de sabor dos peixes provenientes de água doce quando comparados aos peixes de água salgada. Essa diferença de sabor marinado ou iodado dos peixes de água salgada, especialmente os criados em ambientes marinhos, se dá devido à presença do composto aromático, né, dos compostos aromáticos 2-bromofenol e o 4-bromofenol presente na dieta ali. Ok. Escreva a reação química de formação do 2-bromofenol e do 4-bromofenol a partir do fenol e do bromo na presença de FeBr3. Então, uma questãozinha que exigiu de você nomenclatura, precisa saber quem são esses compostos e também precisa saber, né, a reação orgânica em si. Então, primeira dica muito valiosa para você é a seguinte: se você tem dificuldade com essas questões de nomenclatura, matéria do segundo ano, né? Galera, lá no meu Instagram, @abporto, na hora que você olhar na descrição, né, na biografia, vai ter um link, né, onde vocês vão colocar lá na biografia de vocês qual curso vocês estarão fazendo o ano que vem, quando aprovados no FJF. Nesse linkzinho, vai abrir, na hora que você clicar, vai abrir uma lista de mapas mentais. E aqui tem alguns exemplos, ó. Tem mapa mental de função orgânica. Ah, eu não lembro o que é um fenol. Vai estar lá para você o que é. Eu não lembro da nomenclatura. Tem super 3 resumos aqui, ó, com todas as nomenclaturas de compostos orgânicos. Vai ter também de isomeria, balanceamento, eletroquímica, tem vários materiais, são todos gratuitos. Clicou ali no link da biografia, vai abrir, você baixa e pronto. Compartilha, né, com os colegas aí do terceiro ano, considera me seguir, eu posto uns memes, posto vídeos de experimentos, tem dicas, tem várias coisas lá, e é tudo gratuito. É @abporto, tá aqui, ó, só foi lá, pegou e pronto. Compartilha com os colegas que às vezes conhece, tá no primeiro ano, tá no segundo, precisa de uma ajudinha. Certinho? Então agora, deixa eu voltar aqui. Vamos ver, ele pediu para a gente escrever a equação química para a formação do 2-bromofenol e do 4-bromofenol a partir do fenol e do bromo. Isso aqui, pessoal, é uma questão, né, de reações orgânicas, não tem como fugir muito, não. Tem que saber como é que desembola essa reação. Então, para te ajudar, vamos primeiro ir lembrando aos pouquinhos. Quem é o fenol? O fenol, ele é o anel aromático que possui uma hidroxila ligado nele. Está aqui. E essa reação, pessoal, formar o bromofenol, é uma reação de bromação, é uma reação, não é, de halogenação. Eu vou fazer uma substituição no anel aromático. Então, eu vou trocar, esse é o grupo funcional, então, né, carbono 1, o carbono 2, está aqui, 3 e 4. Então, os hidrogênios que serão substituídos são na posição 2 e 4. Como que acontece a reação? A reação, pessoal, né, de bromação, ela vai ter o halogênio, nesse caso é o bromo. Eu vou fazer o mecanismo, depois eu escrevo direitinho a equação para vocês. Isso aqui é só para a gente poder, né, verificar o que está rolando. Como é que se procede essa reação? Tem a presença do catalisador, que ele mesmo colocou, é o FeBr3. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte. Na presença desse catalisador aqui, ó, esse catalisador é um causador de heterólise. Então, veja bem, isso que eu estou fazendo aqui não é para você colocar na resposta, não. Depois eu escrevo a equação bonitinha para você pôr. Isso aqui eu só estou te ensinando a fazer a reação de substituição no anel aromático. Então, esse cara é um causador de heterólise. Então, a ligação entre o bromo vai ser quebrada de maneira desigual. Lise é quebra hétero diferente, né? Por isso, heterólise. Resultado, vai formar uma espécie negativa, vai formar uma espécie positiva. A hidroxila é um grupamento
orto e para dirigente. Por isso a gente tem nas posições 2 e 4. Depois eu comento um pouquinho da dirigência. Essa ligação é quebrada porque o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ah, Arthur, como é que eu lembraria disso? Presta atenção, tem uma frasezinha de ordem de eletronegatividade que é o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Beleza, o hidrogênio perdeu o elétron, fica positivo, o carbono negativo. Essa espécie positiva, pessoal, a gente conhece ela como um cátion. Só que aqui na orgânica, ele é chamado de eletrófilo. Né? Filo de filia, de afinidade. Afinidade com o elétron. O anel aromático tem as ligações duplas, então ele é muito rico em carga negativa. É sempre a espécie positiva que vai se ligar aqui, ó. O carbono negativo se liga a ele. É por isso que a substituição em anel aromático é sempre chamada de substituição eletrofílica, porque é sempre o eletrófilo quem vai entrar no anel aromático, é sempre a espécie positiva. E aí você vai ter o bromo se ligando ao hidrogênio. Resultado disso, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. O seu anel aromático e a hidroxila. E na posição 2, você passou a ter um bromo e saiu HBr. Então isso aqui é um mecanismo todo. Não é para fazer isso em prova, hein? A prova só pediu assim, escreva a equação química. Já já eu vou lá, coloco a equação química para você bonitinha, né? Como que você iria responder a questão, tá? Isso aqui eu estou ensinando a fazer a substituição. Então, é isso que acontece. A mesma coisa aconteceria com outro anel aromático, só que na posição para. Então, a dirigência da hidroxila, ela é orto e para. Então, por isso que a gente vai ter a substituição exatamente nessas posições, tá? E quanto à dirigência, o macete é o seguinte: dirigência. Todo grupamento que é chamado de ativador, ele é orto e para. E como é que eu vou identificar ele? Nesses caras aqui, deixa eu até subir a minha câmera, colocar ela aqui em cima rapidinho, para poder escrever aqui embaixo. Nesses casos aqui, o átomo ligado ao anel não faz dupla e ou, né, tripla no caso. Nem dativa, mas tudo bem. Não faz dupla ou tripla. É o caso da hidroxila. O oxigênio é o átomo que está ligado ao anel aromático. Então, aqui, ele é um grupamento orto e para. Por isso que tem substituições nas posições 2 e 4. Né? A hidroxila é um grupamento ativador. Como é que eu sei? O átomo que está ligado ao anel aromático, que é o oxigênio, não faz dupla e nem faz tripla. Nem dativa. Então, a gente também tem um grupo chamado desativador, que é apenas na posição meta. Nesse caso, o átomo ligado ao anel faz dupla ou tripla ou até dativa. Então, exemplo, se você tiver ligado ao anel aromático um aldeído, o aldeído é um grupamento que vai fazer a substituição na posição meta. Por quê? Porque o carbono, o átomo que está ligado ao anel aromático, faz uma ligação dupla. Então, por isso que a hidroxila faz, né, o 2-bromofenol e o 4-bromofenol. A hidroxila é um grupamento orto e para dirigente. Tranquilo? Agora sim, vamos retornar aqui. Deixa eu baixar minha câmera para cá, para a gente poder colocar a equação completa, né? Ele só pediu para escrever a equação. Isso tudo que eu fiz é mecanismo, não é levado em conta. Então, veja, eu vou precisar de ter um fenol para fazer a substituição na posição orto, mas eu também preciso de outro fenol para ter a substituição na posição para.
Eu vou precisar de 2 bromos, porque, olha só, para trocar um hidrogênio eu usei uma molécula de bromo. Como eu vou substituir 2 hidrogênios, eu vou formar o 2-bromofenol e o 4-bromofenol, eu preciso de 2 bromos. Na presença do FeBr3, eu vou ter o produto que a gente acabou de fazer ali, não é? O 2-bromofenol. Também irei produzir o 4-bromofenol. E o que mais? Olha só, a gente viu que é liberado para cada substituição um HBr. Como a gente fez 2 substituições, um na posição OT e um na posição para, 2 HBr. Bem completinho, é só isso aqui, não tem que fazer mecanismo em hipótese alguma, aquilo que eu fiz ali no exemplo anterior, né, na equação anterior, é só para te ensinar, relembrar como é que faz reações de substituição. Na prova, atente-se ao que ele pediu, escreva a reação química, não se faz mecanismo, tá bom? Então, letra A, tá aí. Depois, ele fala o seguinte, olha, o fenol, letra B, o fenol é a matéria-prima para a produção de outros fenóis, usados como antissépticos, fungicidas e desinfetantes. Complete a sequência de reações que mostra a produção do 2-metilfenol e 4-metilfenol, indicando as substâncias A e B. Ele pede para discutir a função de B. Pessoal, aqui é o seguinte, né? Você está vendo mais uma vez que você tem o fenol, você tem o reagente, né? E ele quer saber de você quem é a espécie A, quem é a espécie B. A dica é a seguinte, se você já tem um reagente e aqui estão os produtos, tudo que tem de diferente no produto tem que ter vindo do A. Porque lei da conservação das massas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha só, esse composto todo aqui, ó, ele já existia. Esse composto todo aqui, ele já existia. Então, esse CH3, ele tem que vir de alguma coisa ali na espécie A. Então, para você recordar, as reações de substituição em anel aromático são do tipo halogenação, como a gente acabou de fazer, não é? Você troca um hidrogênio por um halogênio. Não é o caso. Eu não troquei um hidrogênio por um halogênio. Você tem a reação de nitração, onde eu troco um hidrogênio por um grupo nitro. Também não é o caso. Você tem a sulfonação, que é onde você troca um hidrogênio por um grupo sulfônico. Também não é o caso. Você tem a alquilação, que é exatamente quando você troca um hidrogênio por um grupo alquil, que é o R, não é? O grupo alquil, pessoal, pode ser o metil, o etil, propil, butil, enfim, é um carbono. Então, é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Só para fechar, poderia ser a acilação, que seria a troca do hidrogênio por um grupo acil, que é isso aqui, ó, C-O-R. Aí não é o caso, é uma alquilação. E como que acontece a alquilação? A alquilação, pessoal, é sempre um halogênio ligado ao R. Precisa desse cara para ser o reagente. Então, veja, o R você já descobriu, é um CH3. Está faltando o X. Você pode usar qualquer halogênio. Normalmente a gente usa bromo ou cloro. Então eu colocaria aqui o cloro. Ah, Arthur, mas por que isso? Porque é o seguinte, pessoal. Essa reação de alquilação, ela tem sempre essa cara e ela sempre faz o uso de um catalisador, como por exemplo, AlX3 ou FeX3. Assim como a gente já discutiu, esses caras são causadores de heterólise. Então, eles vão vir aqui na reação, vão quebrar o cloro, que é mais eletronegativo, e o carbono positivo. Então, veja, esse cara é o nosso eletrófilo. É ele quem vai entrar no anel aromático. Então, identificamos. Poderia colocar o bromo? Poderia, tá? Normalmente, cloro e bromo. Se colocasse o flúor também, acho que passaria. Mas, normalmente, é o cloro e o bromo. Então, quem é a espécie A? A espécie A, você poderia colocar o CH3,
Cl. Pronto, né? É ali que vai acontecer a reação de alquilação. E a espécie B? Né? Ele pergunta assim, quais seriam as possibilidades? Você poderia colocar AlCl3, por exemplo, ou poderia colocar FeCl3. Tanto faz, tá? Já que ele deixou tão em aberto, o que você colocar ali está valendo, está correto. E ele coloca assim, discuta a função de B na reação. Aí você iria escrever para ele, né? B é um catalisador. É um catalisador. Pronto, essa é a função dele, ser um catalisador. Se você quiser, né, complementar, falando que ele vai diminuir a barreira de ativação, também é válido. Mas isso aqui já responde, né? Qual a função de B? B é um catalisador. Fechamos? Mais uma questãozinha, mais um item. Letra C. O fenol também pode ser usado na produção do 4-nitrofenol. Esse composto pode ser usado como indicador de pH, pois ele é amarelo em pH maiores de 7 e incolor abaixo de 6. Então, qual a cor do indicador na presença da água dos reservatórios 1 e 2 usada na piscicultura? Aqui tem que tomar cuidado porque ele te deu o pOH, né? E você precisa saber qual é o pH para identificar. Então, olha só, vamos fazer para o reservatório 1. Ele me deu o OH-. Tem jeitos diferentes de fazer, tá? Eu calcularia primeiro o pOH, que é menos o log da concentração de OH-. Então, o meu pOH, ele fica sendo menos o log, concentração de OH- 10 a menos 6. Propriedade dos logaritmos, né? Eu posso passar esse 10 a menos 6 para frente do log todo. Então, fica menos 6 vezes menos log de 10 na base 10, que é um logaritmo, né? Na base 10. Isso aqui vale 1. Então, o meu pOH fica sendo menos 6 vezes menos 1, 6. Ah, então vai ficar incolor? Calma, isso aqui é o pOH. A gente sabe que pH mais pOH tem que dar 14. Então, o meu pH é 6 do pOH igual a 14. Então, o meu pH vale 14 menos 6, 8. O que ele falou para a gente? É amarelo se o pH ficar acima de 7. Então, o reservatório 1 ficaria amarelo, porque o pH é maior do que 7. Beleza. E no reservatório 2? O que a gente está observando aqui? Aqui ele já me deu direto a concentração do H+, certo? Então, a gente vai ver o seguinte. pH é igual a menos o log da concentração de H+. Então, o meu pH é menos o log de 5 vezes 10 a menos 5. Propriedade dos logaritmos, não é? Uma soma com um produto, eu posso separar em soma. Então, menos, aí eu tenho log de 5 mais log de 10 elevado a menos 5. Então, meu pH fica sendo, ó, menos o log de 5, menos o log de 5. Vou passar a mesma coisa, propriedade dos logaritmos. Então, ó, esse menos vezes o menos 5 que eu passei. Então, isso aqui vai dar mais 5 vezes log de 10 na base 10. Então, o meu pH é menos o log de 5 mais 5, porque isso aqui vale 1. Então, pessoal, o que eu estou vendo? Ele não me deu o valor de log de 5, mas eu sei que esse número, então, aqui, ó, esse pH, ele vai ser menor do que 6. Isso aqui é um número negativo, vai ser um número pequeno. Quando eu somar isso com 5, isso vai dar um pouco menor, 4, alguma coisinha. Então, esse recipiente aqui, ele é incolor. Então, feito, é só isso aí mesmo que ele queria nessa questãozinha, né? E eu acho que
encerramos. Essa questão só vai até a letra C. Não temos letra D. Galera, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, indicar isso pra galera. Espero ter te ajudado. Beijo e abraço. Valeu!